Bom, pessoal, agora que vocês sabem aferir normalidade, a gente vai entrar na estatística mesmo, tá? Na parte de você descobrir probabilidades, na parte de você realmente aplicar esses dados na vida real, né? Esses dados e esse conhecimento estatístico. Bom, primeiro, uma breve revisão aqui com vocês, tá? Uma brevíssima revisão. Porque isso aqui vai nortear tudo aqui para frente. A gente já mostrou para vocês que se você tiver um valor da média, tá? E se você tiver o valor de desvio padrão para dados normais, você pode pegar a média, somar um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, né? Ou subtrair um desvio padrão. E você pode construir a sua curva de normalidade, tá? Entre um desvio padrão para baixo e um desvio padrão para cima da média, você tem 68,2% dos seus dados. Se você pegar entre a média menos um desvio padrão e a média menos dois desvios padrões, você tem aproximadamente 3,4% de dados, assim como na parte de cima aqui. Isso vai ser muito importante, mas imagina que você tem vários conjuntos de dados. Num você tem altura, no outro você tem massa e assim por diante. Concorda que as médias vão ser sempre diferentes? Então, se as médias vão ser sempre diferentes, tá? Fica difícil você fazer comparações, né? Você tem que entender aí, todos os dados, né, que você possui. Você vai ter que fazer uma análise um por um, né? Então, o que os estatísticos fizeram? Eles bolaram um mecanismo onde vão transformar a média para qualquer tipo de dado normal que você tenha em zero. Wagner, é possível? Calma que eu vou mostrar para vocês. Então a média, ao invés de ser a média que você vai calcular, a média dos seus dados verdadeira, tá? Ela vai ser zero, ela vai se transformar em zero. E o desvio padrão vai se transformar em 1, tá? Então, ao invés de eu ter média mais um desvio padrão, eu vou ter 0, 1. 0 menos 1, porque para cá está negativo, né? 0 menos 1 está para baixo da média. Aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter menos 2, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você faz isso, você pode literalmente comparar todos os seus dados com probabilidades, tá? E aí a gente vai usar uma tabela de probabilidade. Uma tabela de probabilidade padronizada para qualquer tipo de dados, desde que você faça essa conversão, tá bom? Onde a média vira 0 e o desvio padrão vira 1. Esse daqui, menos 1. Esse daqui, 2. Esse daqui, menos 2, tá? Também tem o 3 e o menos 3, mas a gente quase não utiliza esse daqui, né? Ou seja, você vai ter que entender essa situação. É claro que quando a gente rodar os testes, você vai ver que o teste sai rápido, mas a interpretação do teste você precisa dessa aula, tá bom? Ou seja, eu vou ter para qualquer conjunto de dados normais, eu vou ter uma transformação de a média vai ser 0, e eu vou colocar aqui, ao invés daqueles valores de desvio padrão, eu vou colocar 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, mais nas extremidades, tá? Por que isso é importante? Se eu perguntar para vocês assim, ó, quantos por cento dos dados estão entre a média e 2 desvios padrões para cima? Basta você somar esse com esse. Se eu perguntar quantos por cento dos dados estão entre menos um desvio padrão e 3 desvios padrões acima da média, basta você somar 34, 34, 13,4, 2,4. Tá? Isso vai ser importante para vocês interpretarem os dados e para ter uma noção legal de até que ponto isso vai melhorar a sua interpretação. Bom, basicamente, como que é feita a transformação? Média vira 0, desvio padrão vira 1, tá? Então fica fácil você substituir ali. Mas o que acontece? Não é só isso que você vai fazer. Porque o seu conjunto de dados não estão todos em cima da média e nem estão todos em cima do desvio padrão. Então você vai ter que descobrir o valor para cada conjunto de dados que você tem. Tá bom? Então, para cada conjunto de dados que você tem que descobrir o valor, tá? Esse valorzinho para cada conjunto de dados a gente vai chamar de Z, tá? Então, ao invés de ser o seu dado normal, tá?
tá? A gente vai falar que é o Z do seu dado normal, tá bom? É o Z daquele dado que você coletou, tá? Eu não quero que vocês se preocupem muito em ficar decorando coisas não, tá bom? Mas eu quero que vocês compreendam essa questão aí com uma certa facilidade. O que acontece é que quando a gente pega um livro de estatística, o livro fica tentando usar só jargões estatísticos, tá? Wagner, o que é isso? X, N, né? Não sei o que. Gente, aqui você tem a média, aqui você tem seus números, aqui você tem a média geral dos dados, aqui você tem o desvio padrão. Quando você ver isso daqui em um livro, o que ele está falando? Ele está falando que ele está transformando os dados normais que você tem, os dados habituais, em estatística Z, tá? Vamos transformar em estatística Z. Não é para você se desesperar com isso, você vai ver que é muito mais fácil do que parece. Mas eu acho importante mostrar para vocês um pouquinho de como isso pode aparecer num livro mais especializado, né? Para você não tomar um susto, tá? Mas basicamente é isso. Essa notação estatística está falando o quê? Que a média vira 0 e o padrão vai virar 1, respectivamente, tá? Vantagem de você fazer isso agora para qualquer conjunto de dados normais que você possa ter no planeta Terra, tá? Dados naturais aí que você pode encontrar, você consegue aplicar essa estatística que eu vou estar mostrando para vocês. Tá, Wagner, mas como que os meus dados vão virar Z, tá? Vão se transformar em Z? Gente, a gente vai aplicar essa fórmula. Não tem nada demais na fórmula, sem desespero. X é aquele dado que você coletou. Esse valorzinho aqui vai ser a da média, tá? A média dos seus dados, dividido pelo desvio padrão. Então não tem nada demais, tá? Você não vai precisar se preocupar em decorar coisas novas. Quando a gente fazer, você vai perceber que é mais simples do que parece. Eu vou usar um conjunto de dados pequenininho. Se você quiser testar na mão, se quiser fazer na calculadora, tá? É bom porque fixa o conhecimento, tá? Mas eu vou mostrar aqui como funciona e vou mostrar no Excel, porque no final das contas você vai trabalhar com planilhas, porque é muito mais rápido que fazer na mão, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho a altura de várias árvores, tá? E eu vou pegar essa altura dessas árvores e vou tentar fazer a conversão para o Z. Vou transformar esses dados em Z, tá? Para isso, para a gente conseguir fazer isso, vamos usar a formulazinha ali. Mas, então, o que a gente precisa da fórmula? Vamos calcular o Z desse 12 aqui. Ó. O que a gente vai precisar? Do valor 12 menos a média dividido pelo desvio padrão. Pessoal, se você calcular a média desses dados aqui, vai dar 10,1. Se você calcular o desvio padrão desses dados aqui, vai dar 3,3. Então, o que você faz? 12 menos 10,1, que é essa parte de cima, dividido por 3,3, tá? E aí você já calcula o Z do primeiro dado, o Z de 12, tá? E o Z do próximo dado de 14? Bom, 14 menos a média, que é 10,1, dividido por 3,3. E aí você faz para todos os dados, tá? No Excel é rapidinho de você fazer isso, rapidamente você encontra esses valores, tá? Ou seja, uma altura de 12... Na figura da normalidade, na figura em forma de sino, que tem a média no meio, tá? Mas a média vai ser 0, ele vai estar posicionado no 0,58. Tá? Um valor de 14 vai estar posicionado no 1,18 e assim por diante. Difícil de entender? Vou fazer uma figura para mostrar para vocês aqui. Então, baseado no que a gente calculou, quando a gente vai tentar encontrar o valor de 12, ele deu 0,58. Quando a gente coloca a estatística, né, quando a gente coloca a curva em forma de sino, o 0,58 fica aproximadamente aqui. E o 14? O 14 deu 1,18. 1,18 está aproximadamente aqui. Ou seja, a gente consegue perceber que nós conseguimos posicionar qualquer valor que a gente tem no nosso conjunto de dados aqui, tá? E fica fácil da agora a gente entender como vai funcionar as probabilidades, tá? Para a gente entender as probabilidades, vocês vão ter que conhecer uma tabela, tá? E essa tabela vai ter probabilidades, mas ela é fácil de ler, não se apavore, e a gente vai apresentar ela.